Garantia do Direito à Educação em Território de Vulnerabilidade Social. E queria agradecer muito a presença do professor Ricardo, do ASENAP, que aceitou o convite para compor a banca. Muito obrigada. E queria também agradecer o Roberto, que é da casa, né, o professor Ricardo. Não disse nada da PUC? Não. Eu sou doutor da PUC. Eu me confundi, me desculpe, tá? Porque eu estou te apresentando como da PUC, porque eu sabia que tinha PUC da Universidade 9 de Julho, e o professor Roberto, que é daqui da Universidade do Estado de São Paulo. Queria agradecer muito também, tá? Você E aí, Wellington, funciona mais ou menos assim: você tem 20 minutos para fazer sua apresentação, tá? E aí, na sequência, o professor Ricardo vai fazer as observações dele, o seu trabalho, né, as orientações, e depois o professor Roberto faz a fala dele, ok? Então, podemos começar. Boa tarde a todos. Queria agradecer a presença dos componentes da banca, principalmente a minha orientadora, que até aqui tem me auxiliado tanto, compartilhado o seu conhecimento, dando tanto carinho, tanta atenção no desenvolvimento do trabalho. O professor Roberto Gimenez também, Dr. Roberto Gimenez. Nos conhecemos pouco, nos vimos algumas vezes em algumas reuniões, mas tenho boas notícias, boas informações do professor, o carinho e a dedicação que você tem com o trabalho. O professor Ricardo, que também é o Ricardo do ASENAP, que aceitou o convite feito pela minha orientadora, está aqui com o mundo, já nos conhecemos de longa data, já tive a oportunidade de ser avaliado mais de uma vez por ele também. E é uma honra vocês, os meus colegas que vieram prestigiar esse momento tão complicado para a gente, que o nervosismo ele sempre acaba falando mais alto, mas estamos aí. Então, o tema do nosso trabalho é a judicialização pela garantia do direito à educação em territórios de vulnerabilidade social. Antes de iniciar a explanação, acho interessante falar um pouquinho quem eu sou e por que o título. A minha formação é em Direito, eu sou bacharel em Direito, tenho especialização em Direito Constitucional e Administrativo. São duas áreas do direito que atuam, que estudam principalmente a estrutura do Estado e a forma de atuação e a relação dele com os indivíduos, com toda a população. Quando nós escolhemos o tema judicialização, nós aproximamos um pouco da minha formação acadêmica, mas ao mesmo tempo também abraçando, trazendo informações relacionadas ao curso e à linha de pesquisa de políticas públicas, que foi a que nós escolhemos para o desenvolvimento do trabalho. Nesse período de curso, nós conseguimos levantar um problema, um questionamento relacionado tanto à experiência da minha orientadora, como a minha experiência já atuando na área jurídica há pelo menos 7 anos. Nós tivemos um problema. Nós verificamos que a Constituição Federal do nosso país, de 88, já quase não completos 29 anos, ela estabelece que a educação é um direito fundamental no nosso país. E além de fundamental, é um direito público, obrigatório e subjetivo. Isso nós vamos tratar ao longo do trabalho, eu trago mais informações detalhadas. Verificamos na literatura que trata sobre a vulnerabilidade social dos territórios que as pessoas que habitam esses territórios, esses locais, elas encontram dificuldades para acessar as informações, oportunidades educacionais e serviços públicos em geral. Essas pessoas, então, elas têm mais dificuldades para saber quais são os seus direitos, quais são as suas oportunidades e acessar todos os serviços públicos que são disponibilizados a elas. E isso acaba interferindo, inclusive, no bem-estar delas, no bem-estar e até na migração entre classes sociais, se assim podemos dizer. Ainda em relação aos problemas, nós temos visto por pesquisas o crescimento no país de demandas por oportunidades educacionais. E essa demanda ela tem aumentado em relação à judicialização. E aí nós fizemos um questionamento, foi onde surgiu um grande ponto de interrogação, um grande problema dentro do nosso trabalho. Nesses territórios de vulnerabilidade social, onde os indivíduos, a princípio, teriam mais dificuldade de acessar os bens públicos, os bens sociais,
ter informações, acessar os seus direitos. Como tem sido a demanda, a busca deles pelo direito à educação? A judicialização tem alcançado esses indivíduos que habitam esses territórios? Este seria o nosso grande problema. Como objetivo geral, nós gostaríamos de verificar se esse fenômeno da judicialização ele se faz presente nos territórios considerados de alta vulnerabilidade social no nosso país. Esse é o primeiro questionamento. Existe judicialização nesses territórios? E aí, nós, ao longo do trabalho, trouxemos uma estrutura básica. Trouxemos a introdução. No primeiro capítulo, nós cuidamos da fundamentação teórica, no qual trouxemos toda a sustentação, toda a argumentação que nós traríamos ao longo do nosso trabalho. No segundo capítulo, o contexto. No terceiro capítulo, os procedimentos metodológicos utilizados. E ao ponto de chegarmos na análise dos resultados obtidos. Finalmente, apresentamos as considerações finais e as suas referências. No ponto da fundamentação teórica. A primeira parte da fundamentação teórica, nós tratamos do direito à educação e os desafios de sua implementação no Brasil. E aí nós trouxemos mais uma vez a informação da nossa Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país. Todo o ordenamento jurídico ele acaba se pautando nele. Ele é o sustentáculo de todo o ordenamento jurídico. Tudo tem que sair da nossa Constituição. Tudo tem que buscar a sua efetividade dentro da nossa Constituição. E a Constituição Federal de 88 ela foi conhecida como uma Constituição cidadã. Por quê? Ela alcançou os cidadãos, ela tentou aprimorar a cidadania, trazer mais direitos e garanti-los a toda a população. E o que nos chama a atenção é que nessa Constituição ela traz a educação como um princípio, ou melhor dizendo, ela traz como um direito fundamental do indivíduo, sendo ele uma obrigação do Estado. A promoção dele é obrigação do Estado. E continua. Quando nós analisamos esse texto constitucional, à vontade. Quando nós analisamos o texto constitucional, ele nos aponta o seguinte, que ele é obrigatório e gratuito. É um dever e obrigação do Estado e da família a sua promoção. Inclusive a família, ela tem a sua obrigação nesse momento de matricular filho, enfim. De acordo com Pompeu, de um lado se encontra a pessoa portadora do direito à educação e do outro a obrigação estatal de prestá-la. Nesse sentido, observa-se que de um lado, por parte do indivíduo, existe um direito subjetivo exigível. E do outro lado, por parte do Estado, existe um dever jurídico a ser cumprido. Nós então encontramos aqui, na nossa fundamentação teórica, que o indivíduo ele tem um direito subjetivo, faz parte dele, está ali ligado intimamente a ele, e ele é exigível. E o Estado ele tem o dever jurídico de cumprir esse direito. Ainda com Pompeu, ele, com base no artigo 208, inciso 7, parágrafos 1º e 2º da Constituição Federal, afirma que o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público e subjetivo, e o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou a sua oferta irregular importa em responsabilidade da autoridade competente, sendo inclusive cabíveis ações constitucionais como um mandado de segurança, por exemplo, para que esse direito seja efetivado. E aí, nesse momento, nos deparamos com o fenômeno da judicialização. Se o Estado ele deve prover o ensino, e além de prover, tem que ser um ensino com qualidade, se o indivíduo ele não tem acesso a esse ensino, a essa educação, e existem mecanismos constitucionais que permitem ser exigido do Estado esse direito, ocorreu um fenômeno chamado judicialização, que de acordo com Rios, Figueroa e Taylor, trata-se da... O fenômeno da judicialização da política está diretamente relacionado à crescente migração dos conflitos políticos
realizados até então no âmbito dos poderes legislativo e executivo para o poder judiciário. O que ele quer dizer? Em um primeiro momento, assuntos que deveriam ser tratados pelo poder executivo e pelo poder legislativo começam aos poucos a migrar para o poder judiciário. E ele continua: algumas questões de larga repercussão político-social estão sendo decididas por órgãos do poder judiciário e pelas instâncias tradicionais. E quem trouxe foi Barroso. Continuando, ainda em relação à fundamentação teórica, agora vamos falar um pouco sobre a vulnerabilidade social nos territórios, que é um dos pontos a serem tratados também dentro do nosso trabalho. Kastman traduz a vulnerabilidade social como a dificuldade de acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas e culturais promovidas pelo Estado, pelo mercado e pela própria sociedade. Para ele, essa situação gera como resultado desvantagens para o desempenho e para a mobilidade social dos indivíduos, promovendo a exclusão e a marginalidade. Esse assunto, indiretamente, nós acabamos falando aqui também durante a nossa explanação. O Estado, as pessoas que habitam esses territórios considerados, classificados como de alta vulnerabilidade social, elas têm uma dificuldade maior de acessar os bens materiais e imateriais, oferecidos não só pelo Estado, mas também pela própria sociedade. Nós encontramos aqui, deixa eu ver o ponto exato, acabei de ler, pelo mercado e pela própria sociedade. O próprio mercado em si acaba dificultando a localização, dificulta ela ter acesso às oportunidades do mercado. Vamos imaginar, um pouco fora do contexto que nós trouxemos, mas apenas para visualizarmos. Uma pessoa que mora em um território classificado como de alta vulnerabilidade social, onde não chega o transporte público, ou que ela precise de várias conduções, vários transportes até chegar no local de trabalho. O bem disponibilizado a ela chegou, mas para ela se locomover entre a sociedade, ela encontra uma maior dificuldade. Ela vai sofrer mais do que uma pessoa que mora num grande centro urbano. Achei... Desculpa. Sim. Até interessante, por coincidência, eu acredito que até o professor Dr. Ricardo, ele postou ontem no Facebook, eu estava acompanhando, uma matéria dizendo que as pessoas que moram no jardim costumam viver 24 anos mais, ou 26 anos mais, do que quem vive na região do Jardim Ângela. Então isso acaba refletindo bem a vulnerabilidade, o que a vulnerabilidade social acaba proporcionando aos indivíduos que habitam essa localidade. Vou acelerar, gente, que o tempo é o meu inimigo. Procedimento metodológico, vou correr aqui. Inicialmente nós fizemos o levantamento de referências no site da Cielo, indicado por minha orientadora como um site de grande credibilidade. E através do seu sistema de buscas, nós realizamos as seguintes pesquisas. Primeiro, o assunto direito à educação. Encontramos 48 resultados. Direito constitucional à educação, diretamente não encontramos nenhum resultado. Judicialização da educação, apenas um artigo nós localizamos. Vulnerabilidade social em territórios, a princípio nada apareceu. Mas quando analisamos apenas o título Vulnerabilidade Social, encontramos 96 resultados. Então encontramos um rico material aí para ser trabalhado. Depois, com esse material localizado, nós localizamos o material, analisamos os seus resumos e vimos quais assuntos eram pertinentes, quais artigos eram pertinentes à nossa pesquisa. E ao final nós selecionamos alguns deles e por eles acabamos também localizando outros artigos com as próprias referências indicadas pelos autores. Além, é claro, de outras referências indicadas pelo orientador e ao longo dos créditos cursados aqui no programa. Procedimento metodológico. Nós utilizamos a pesquisa documental, que, segundo Pádua, é aquela realizada a partir de documentos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente autênticos, não fraudados. Tem sido largamente utilizada nas ciências sociais na investigação histórica. Só para adiantar, vamos ver o outro.
Belgren, acho que a pronúncia é essa. A pesquisa documental, devido às suas características, pode chegar a ser confundida com a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica utiliza-se principalmente das contribuições de vários autores sobre determinada temática de estudo. Já a pesquisa documental baseia-se em materiais que ainda não receberam tratamento analítico ou que podem ser reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. No nosso trabalho, o que nós fizemos? Nós acessamos o banco de dados dos tribunais de justiça de todo o Estado e captamos os números de processos disponibilizados. Então, nós tivemos acesso a esses documentos oficiais e lá nós tentamos, de alguma forma, catalogá-los ou separá-los de acordo com a temática do processo. E aí nós fizemos um cruzamento de dados para chegarmos nas nossas conclusões aqui. Estou pulando um pouquinho porque o tempo está contra mim. Análise dos resultados. Nós tivemos acesso ao Atlas de Vulnerabilidade Social dos Municípios Brasileiros, elaborado pelo IPEA. Ele aponta, segundo seus estudos, segundo critérios que são transcritos aqui no nosso trabalho, quais são os municípios, foram analisados 5.570 municípios do nosso país, e apontados quais territórios são considerados de alta vulnerabilidade social ou baixíssima vulnerabilidade social. Por eles, nós fizemos o cruzamento de algumas informações. Por exemplo, eu peguei o número de pessoas que habitam um determinado estado e dividi pelo número de processos que constam no banco de dados daquele Tribunal de Justiça, para descobrirmos qual seria o número de processos por habitante. Então, segundo critérios utilizados, pegando como base esse Atlas da Vulnerabilidade Social, eu peguei o estado de Alagoas. Ele tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes e localizei 754 processos ligados ao tema proposto. E nós encontramos ali o número de processos por habitante. Alagoas foi classificado, segundo o Atlas de Vulnerabilidade Social dos municípios, como o segundo estado com o pior índice, com a mais alta vulnerabilidade social em seus municípios. O primeiro foi Maranhão, só que o Maranhão ele não permitia que eu acessasse os dados no Tribunal de Justiça, então prejudicou a análise. Então eu fui para o segundo, que no caso seria Alagoas, pior índice encontrado, mais alta vulnerabilidade social. Por sua vez, Santa Catarina, com quase 7 milhões de habitantes, foi o melhor classificado. Os municípios encontram-se com baixíssima vulnerabilidade social. E encontramos também o número de processos por habitante. No primeiro momento eu me assustei, porque todas as referências apontavam